quando Adriana conseguiu emprego como zeladora-chefe do cemitério São Bento, no bairro da Bela Vista, aos 43 anos, pensou que finalmente havia encontrado uma posição estável que lhe permitiria sustentar os 2 filhos adolescentes. Após a morte do marido, o cemitério era um dos mais antigos de São Paulo, estabelecido em 1858, com uma reputação de ser bem conservado e respeitado pelas famílias tradicionais da cidade. O salário era bom, incluía moradia no local para o zelador-chefe, e o trabalho, embora solitário, parecia adequado para alguém que precisava de estabilidade financeira. O Sr. Benedito, administrador do cemitério há mais de 20 anos, foi honesto sobre os desafios da posição durante a entrevista. É um trabalho que exige pessoa especial, ele explicou. Não é para qualquer um trabalhar sozinha à noite em cemitério. Tem que ter nervos firmes e não se assustar com barulhos ou sombras. Quando Adriana perguntou se ele estava se referindo à atividade paranormal, Sr. Benedito desconversou. Cemitério velho sempre tem suas peculiaridades. Nada que pessoa sensata não consegue lidar. A casa do zelador ficava nos fundos do cemitério. Uma construção simples, mas confortável, dos anos 1940, com 2 quartos, sala, cozinha e um pequeno quintal cercado por muros altos. Durante o dia, quando havia visitantes e funcionários de manutenção no cemitério, o ambiente era tranquilo e quase bucólico. As árvores centenárias criavam sombra agradável entre os túmulos bem cuidados, e havia uma sensação de paz que Adriana apreciava após anos de estresse financeiro. Durante as primeiras 2 semanas, Adriana se adaptou bem à rotina. Acordava cedo para abrir os portões para visitantes, supervisionava os jardineiros e coveiros, mantinha registros de sepultamentos e trancava tudo ao anoitecer. As responsabilidades eram claras e manejáveis, e ela gostava da autonomia que a posição oferecia. Seus filhos, Marcos de 16 anos e Ana de 14, se ajustaram rapidamente à nova casa e escola próxima. À noite, quando o cemitério ficava vazio e silencioso, Adriana inicialmente encontrava paz na tranquilidade. Depois de anos vivendo em apartamento pequeno, em bairro barulhento, o silêncio profundo era um luxo. Ela aproveitava as noites para ler, assistir TV ou simplesmente relaxar, sabendo que tinha segurança de emprego e moradia para ela e os filhos. Foi durante a 3ª semana que Adriana começou a notar sons durante a noite que não conseguia explicar racionalmente. Passos lentos nos caminhos de pedra entre os túmulos. Quando tinha certeza de que os portões estavam trancados e não havia ninguém no cemitério, o som era distintivo. Passos humanos, não animais, caminhando lentamente, como se a pessoa estivesse visitando túmulos específicos. Inicialmente, Adriana atribuiu os sons a animais noturnos, ou até mesmo a mudanças de temperatura fazendo estruturas. Cemitérios antigos têm muitos sons naturais, vento através das árvores, pequenos animais se movendo, até mesmo expansão e contração de pedras. Mas os passos eram regulares demais, deliberados demais, para serem explicados por causas naturais. Durante a 4ª semana, Adriana começou a ver luzes fracas movendo-se entre os túmulos durante a noite. Não eram lanternas ou luzes artificiais, mas uma luminosidade fraca e difusa que parecia emanar de várias áreas do cemitério simultaneamente. Quando investigava através das janelas, as luzes sempre desapareciam antes que pudesse identificar sua origem. Uma noite por volta das 2 da manhã, Adriana viu uma figura humana caminhando lentamente entre as lápides, na seção mais antiga do cemitério. A figura estava longe demais para distinguir detalhes, mas claramente era uma pessoa vestindo roupas escuras. Adriana pegou uma lanterna e saiu para investigar, assumindo que alguém havia invadido o cemitério. Mas quando chegou à área onde havia visto a figura, não encontrou ninguém nem sinais
de que alguém estivesse lá. Durante a 5ª semana, as manifestações se intensificaram. Adriana começou a ouvir vozes sussurrando durante a noite. Não conversas claras, mas murmúrios em tom baixo que pareciam vir de diferentes direções no cemitério. Quando abria janelas para ouvir melhor, os sussurros cessavam imediatamente, como se as presenças soubessem que estavam sendo observadas. Adriana também começou a encontrar flores frescas em túmulos específicos todas as manhãs, embora soubesse que não havia visitantes após o fechamento do cemitério. As flores eram sempre do mesmo tipo, rosas brancas, e apareciam em túmulos de pessoas que haviam morrido décadas atrás, cujas famílias não visitavam mais. Não havia explicação lógica para como as flores chegavam lá. Durante a 6ª semana, Adriana começou a ver múltiplas figuras durante a noite. Não eram apenas sombras ou impressões vagas, mas formas humanas distintas que caminhavam pelos caminhos, paravam em frente a túmulos específicos e até mesmo pareciam interagir umas com as outras. As figuras usavam roupas de épocas diferentes, menos algumas em trajes do século XIX, outras em roupas mais modernas, mas todas tinham uma qualidade translúcida que as tornava claramente não humanas. Uma noite, Adriana viu uma mulher de uma idade ajoelhada em frente a um túmulo, chorando silenciosamente. A figura era tão clara e detalhada que Adriana inicialmente pensou que alguém havia realmente invadido o cemitério. Mas quando se aproximou da janela para ver melhor, a mulher olhou diretamente para ela, acenou tristemente e se desvanetou, gradualmente até desaparecer completamente. Durante a 7ª semana, Adriana decidiu pesquisar sobre a história do cemitério para entender o que poderia estar causando a atividade paranormal intensa. Nos arquivos da administração, descobriu que o cemitério São Bento havia sido construído sobre um terreno que anteriormente abrigava um cemitério de escravos no século XVIII. Os corpos dos escravos nunca haviam sido relocados adequadamente. Quando o cemitério oficial foi estabelecido, mais perturbador ainda, Adriana encontrou registros de que durante a epidemia de febre amarela em 1873, centenas de corpos haviam sido enterrados rapidamente em valas comuns no cemitério sem cerimônia religiosas adequadas ou identificação individual. Esses enterros apressados haviam violado tradições funerárias importantes, potencialmente deixando muitas almas sem descanso adequado durante a 8ª semana. Armada com conhecimento sobre a história do cemitério, Adriana começou a entender que as manifestações não eram de espíritos malevolentes, mas de almas que não haviam encontrado paz devido a enterros inadequados ou falta de reconhecimento. As figuras que via eram pessoas que haviam sido sepultadas sem cerimônias apropriadas, sem luto adequado, ou cujas memórias haviam sido esquecidas. As rosas brancas que apareciam misteriosamente eram oferendas de espíritos para outros espíritos, uma forma de honrar aqueles que não tinham mais família para visitá-los. Os sussurros eram orações e lamentações de almas que ainda sentiam necessidade de serem ouvidas e lembradas. A atividade paranormal era intensa, mas não ameaçadora. Era melancólica. Durante a 9ª semana, Adriana começou a interagir conscientemente com as presenças no cemitério. Quando via figuras durante a noite, em vez de se esconder, acenava respeitosamente como faria para visitantes vivos. As figuras respondiam de forma similar, frequentemente acenando de volta ou fazendo gestos de gratidão antes de desaparecer. Adriana também começou a trazer flores para túmulos negligenciados que via sendo visitados por espíritos. Colocava rosas brancas em sepulturas que claramente não recebiam visitas há anos, e sempre sentia uma presença reconhecida quando fazia isso. Era como se os espíritos apreciassem o gesto de lembrança e cuidado. Durante a 10ª semana, uma das aparições se comunicou diretamente com Adriana, uma senhora idosa, vestindo
roupas da década de 1950, apareceu na janela da cozinha e apontou urgentemente para uma área específica do cemitério. Quando Adriana seguiu a direção indicada pela aparição, descobriu que havia um vazamento de água subterrâneo que estava danificando várias sepulturas antigas. A aparição havia estado tentando chamar atenção para um problema real que precisava ser corrigido. Adriana relatou o vazamento para Senhor Benedito, que ficou impressionado com sua dedicação em inspecionar o cemitério tão minuciosamente. O reparo foi feito, e naquela noite, Adriana viu a mesma senhora idosa acenar em gratidão antes de desaparecer com uma expressão de paz. Durante a 11ª semana, Adriana percebeu que os espíritos estavam tentando envolvê-la em uma missão. Várias aparições começaram a aparecer simultaneamente, todas apontando para a mesma área do cemitério, a seção mais antiga, onde estavam enterradas vítimas da epidemia de febre amarela. As figuras pareciam estar pedindo algo específico, mas Adriana não conseguia entender exatamente o que. Através de gestos e símbolos, os espíritos pareciam estar solicitando algum tipo de cerimônia ou reconhecimento formal para aqueles que haviam sido enterrados sem ritos adequados. Adriana começou a pesquisar sobre rituais de memória e descobriu que muitas tradições incluem cerimônias para honrar mortos esquecidos ou inadequadamente sepultados. Durante a 12ª semana, Adriana consultou Padre Francisco, pároco da igreja próxima ao cemitério, sobre a possibilidade de realizar uma missa especial para as vítimas da epidemia de 1873. Explicou que havia descoberto registros históricos mostrando que centenas de pessoas haviam sido enterradas sem cerimônias religiosas e que sentia que seus espíritos estavam pedindo reconhecimento. Padre Francisco foi receptivo à ideia. É comum almas ficarem inquietas quando não recebem ritos adequados. Ele explicou. Uma missa memorial não apenas honra os mortos, mas também pode trazer paz para espíritos que ainda sentem necessidade de serem lembrados e abençoados. Ele concordou em organizar uma cerimônia especial para todos os enterrados, sem identificação no cemitério. Durante a 13ª semana, Padre Francisco realizou uma missa memorial no cemitério, especificamente dedicada às vítimas da epidemia de febre amarela e a todos os enterrados anonimamente ao longo dos anos. Adriana, seus filhos, Senhor Benedito e várias famílias que mantinham túmulos no cemitério participaram da cerimônia. Durante a missa, Adriana viu dezenas de figuras espirituais reunidas ao redor da área onde Padre Francisco estava conduzindo. As aparições pareciam estar prestando atenção respeitosa às orações, e havia uma qualidade de gratidão palpável no ar. Algumas das figuras choravam silenciosamente. Outras tinham expressões de profundo alívio. Durante a 14ª semana, após a missa memorial, a atividade paranormal no cemitério mudou significativamente. Em vez de inquietação e melancolia, havia uma sensação de paz. Os espíritos ainda apareciam ocasionalmente, mas suas manifestações eram tranquilas e agradecidas. Adriana via figuras acenar calmamente antes de desaparecer, como se estivessem se despedindo. As rosas brancas misteriosas pararam de aparecer, não porque os espíritos haviam partido, mas porque suas necessidades de reconhecimento haviam sido. Os sussurros noturnos cessaram, substituídos por um silêncio que era genuinamente pacífico em vez de opressivo. Durante a 15ª semana, Adriana percebeu que havia desenvolvido uma capacidade especial de comunicação com espíritos que ia além das manifestações específicas do cemitério. Começou a ver, ocasionalmente, figuras espirituais em outros lugares, sempre pessoas que pareciam ter questões não resolvidas ou necessidades de serem lembradas. Adriana entendeu que sua experiência no cemitério havia despertado uma sensibilidade espiritual que era tanto dom quanto responsabilidade. Ela podia servir como ponte
entre mundos, ajudando espíritos inquietos a encontrar paz e resolver questões que os mantinham presos entre vida e morte. Durante a 16ª semana, uma nova situação testou as habilidades desenvolvidas de Adriana. Uma família trouxe um problema específico. O espírito de um parente recentemente falecido estava aparecendo em casa, parecendo agitado e tentando comunicar algo urgente. A família estava aterrorizada e não sabia como ajudar. Adriana visitou a família e, usando técnicas que havia aprendido intuitivamente durante sua experiência no cemitério, conseguiu se comunicar com o espírito inquieto. Descobriu que o homem havia morrido, preocupado com documentos importantes que precisavam ser encontrados para proteger sua família financeiramente. Depois que os documentos foram localizados e as questões resolvidas, o espírito encontrou paz e parou de se manifestar. Durante os meses seguintes, Adriana se tornou conhecida discretamente na comunidade como alguém que podia ajudar com questões espirituais. Famílias a procuravam quando enfrentavam atividade paranormal em casa, e ela sempre conseguia identificar o que os espíritos precisavam para encontrar descanso. Às vezes, reconhecimento, às vezes resolução de questões práticas, às vezes simplesmente alguém que os ouvisse com respeito. Senhor Benedito ficou impressionado com o efeito que Adriana teve no cemitério. Nunca vi o lugar tão tranquilo. Ele comentou: é como se você tivesse trazido verdadeira paz para essas almas. Ele aumentou seu salário e garantiu que ela teria emprego pelo tempo que quisesse. Adriana descobriu que trabalhar com espíritos não era sobre ter medo ou tentar banir presenças, mas sobre compreender que muitas almas ficam presas porque têm necessidades não atendidas, menos amor, reconhecimento, justiça, ou simplesmente alguém que se importe o suficiente para ouvir suas histórias. Hoje, 3 anos depois, Adriana continua como zeladora-chefe do cemitério São Bento, mas também serve discretamente como conselheira espiritual para pessoas que enfrentam situações paranormais. Seus filhos cresceram compreendendo que a morte não é o fim, mas uma transição, e que às vezes os mortos precisam de ajuda dos vivos para encontrar paz. O cemitério se tornou um lugar conhecido por sua tranquilidade excepcional. Visitantes frequentemente comentam sobre a sensação de paz que sentem lá, e muitas famílias escolhem o local especificamente, porque sentem que seus entes queridos estarão em boas mãos. Adriana aprendeu que nem toda atividade paranormal é ameaçadora. Muitas vezes é apenas evidência de que amor, memória e necessidade de conexão transcendem a morte física, e que às vezes a maior caridade que podemos oferecer é dar aos mortos o que eles mais precisam: serem lembrados, honrados e tratados com a dignidade que talvez não tenham recebido em vida, porque nos cemitérios mais antigos as histórias não terminam com o enterro, elas continuam através de pessoas dispostas a ouvir, compreender e ajudar almas perdidas a encontrar, finalmente, o descanso que merecem. E às vezes, cuidar dos mortos significa cuidar dos vivos, também ensinando que amor e compaixão são as únicas coisas verdadeiramente eternas. Nas noites silenciosas do cemitério, Adriana ainda ocasionalmente vê figuras espirituais, mas agora elas acenam como velhos amigos antes de continuar suas jornadas para onde quer que espíritos em paz vão. E ela sabe que sua presença no cemitério não é coincidência, menos é propósito.